Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 8, assim diz a Escritura. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião: convém que vocês façam isso, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem esta obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha suprir a necessidade de vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, o que recolheu pouco não teve falta. Vamos orar? Senhor, ministra no nosso coração agora que o coração generoso de Cristo seja o coração generoso de cada um de nós, por meio da Tua palavra que age com poder no nosso coração. Em nome de Jesus eu oro, Deus. Amém. Quando eu estava começando na igreja, eu escutei alguém falar para mim assim, naquelas aulas de catecúmenos, aulas de novos membros: o mais difícil de converter é o bolso. Já ouviu isso? Concorda com isso? O mais difícil de converter é o bolso. Hoje, meus irmãos, vamos falar de dinheiro. Complicado, né? A igreja com alguns visitantes. Imagina, você vem à igreja, vem ouvir falar de dinheiro, você vai falar assim: será que é mais uma daquelas igrejas que fica pedindo dinheiro para a gente? Não, calma. Aqui na nossa igreja nós pregamos sequencialmente, a gente pega um livro, vai ler do início ao fim, e o capítulo 8 fala não apenas de dinheiro, o capítulo 8 fala de generosidade. Porque generosidade e dar dinheiro é diferente. Porque há a possibilidade de uma pessoa dar grandes quantias de dinheiro e não ser generosa, sabia? Por exemplo, vamos supor que o Neymar seria membro da nossa igreja e ele desse um dízimo de 100 mil reais por mês. Você sabe quanto o Neymar ganha por mês? Eu estava olhando, ele ganha mais de 30 milhões de reais por mês. 100 mil reais para o Neymar era uma coisinha à toa. Ele não estaria sendo generoso dando 100 mil reais por mês. Mas o contexto aqui, meus irmãos, para vocês entenderem, é que Paulo e a igreja dos Coríntios se reconciliaram. Nós vimos a semana passada que Paulo agora está bem com a igreja, inclusive diz que a igreja agora está com saudade dele. Eles se reconciliaram, Paulo e a igreja. Daí no versículo 14 do capítulo 7, inclusive, diz que Paulo elogia a igreja. Na primeira carta, Paulo é tão duro contra a igreja
Agora Paulo está elogiando, os coríntios falam que está com saudade de Paulo, está tudo bem. O pastor da igreja, aquele plantador da igreja e a igreja que ele plantou, eles estão bem. Mas ainda falta uma coisa. Paulo tinha tanto zelo por essa igreja, que lá no capítulo 11, versículo 2, ele fala que está preparando eles para apresentar a igreja como uma virgem pura a um esposo que é Cristo. Paulo fala assim: eu vou apresentar essa igreja para Cristo, assim como uma moça deve se apresentar para o casamento, virgem e pura. Então ainda faltava alguma coisa nessa igreja que já tinha melhorado tanto. Faltava agora o bolso dos coríntios se converterem. Eles melhoraram tanto, olha o versículo 7 do capítulo 8. Mas em contudo vocês manifestam abundância na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês. Esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Aquela igreja que não estava caminhando bem, ela melhorou tanto. Olha, melhorou na fé, melhorou na palavra, melhorou na dedicação, no serviço, mas ainda faltava uma graça. Faltava ainda a graça deles serem generosos nas ofertas. Então, meus irmãos, o que nós vamos ver aqui hoje, se a gente pudesse resumir numa frase, seria: Jesus foi generoso conosco, então nós devemos ser generosos também. Jesus foi generoso para conosco, então nós devemos ser generosos também. Por isso que o nosso tema é a graça generosa de Jesus. Vocês entenderam o contexto do que estava acontecendo ali na região? Teve uma grande fome na Judéia. Então as igrejas, os irmãos, principalmente em Jerusalém, estavam passando por dificuldade de comer mesmo. Assim como aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Aquela dificuldade que teve com aquelas chuvas, tudo. E daí estava tendo uma mobilização das igrejas que Paulo plantou para enviar ajuda para os irmãos que estavam na Judéia passando fome. Assim como foi feito para o Rio Grande do Sul, lembra? As igrejas se mobilizando, enchendo as carretas de caminhão, né? Com comida, com mantimentos. Basicamente isso que estava acontecendo naquele momento, que aconteceu no Rio Grande do Sul. As igrejas se levantando para poder enviar recursos para os irmãos, as igrejas que estavam passando dificuldade. E daí Paulo vai falar agora sobre os irmãos da Macedônia. Os irmãos da Macedônia era uma região pobre. A Macedônia, para você se fixar biblicamente, era os filipenses, os tessalonicenses e os bereanos, locais onde Paulo plantou igrejas. Então a Macedônia, pensa Filipos, Tessalônica e Bereia. Interessante que essa região da Macedônia era uma região pobre financeiramente. E Paulo agora vai falar para os coríntios: eles ajudaram muito, e agora vocês? Porque a região dos coríntios era uma região rica. Então Paulo agora está trabalhando assim: olha, os macedônios são pobres e ajudaram muitos, e agora e vocês, coríntios, que têm muitos recursos? Mas primeiro vale a pena a gente analisar a generosidade das igrejas da Macedônia. O versículo 1 fala que foi dada uma graça para as igrejas da Macedônia. Desde 1 a 5 veio falar como eles são generosos, aquela região, como os crentes daquela região são generosos. Disse que a profunda pobreza deles, no versículo 2, fez com que manifestasse grande riqueza de generosidade. Diz que eles contribuíram, meus irmãos, acima das suas posses, no versículo 3. Vai dizer que eles, no versículo 4, eles pediram para Paulo com insistência para poder contribuir. Sabe aquilo quando a pessoa insiste com você? Eu imagino, diz assim: Paulo, nós queremos enviar nossa oferta. Paulo, a nossa oferta é pouca, nós somos pobres, mas a gente quer ajudar. Diz que eles com insistência pedindo para Paulo para poder participar da ajuda aos necessitados. Gente pobre financeiramente. Veja o versículo 2: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Gente pobre financeiramente, mas que amava a obra de Deus.
Gente que no capítulo 6, versículo 10, fala que como pobres, mas enriquecendo a muitos. Você sabia, meus irmãos, que ajudar os santos em necessidade, ajudar os pobres, faz parte do chamado da igreja? Sabia disso? Quando Paulo ele encontra os apóstolos que eram mais velhos do que ele, que começaram primeiro, em Gálatas, no capítulo 2, versículo 10, diz que os apóstolos viram que Paulo pregava o mesmo evangelho que eles. E eles recomendam apenas uma coisa para o apóstolo Paulo: que Paulo se lembrasse sempre dos pobres. Pensar nos pobres, ajudar os irmãos em necessidade, é um chamado da igreja. Um dos chamados da igreja, o Guilherme veio aqui, explicou muito bem: pregar o evangelho, evangelizar, mas também ajudar as pessoas é um chamado da igreja. O apoio de missões, financeiramente, é um chamado para a igreja. Como que você acha que se sustenta um missionário lá fora? O missionário, geralmente, ele é apoiado pela sua igreja local, financeiramente, mas nem sempre essa igreja local ela tem condições de manter totalmente aquele missionário. Então o missionário ele é apoiado por outras igrejas ou por crentes que mensalmente enviam ofertas para sustentar um missionário em outro país. Eu lembro quando eu estava fazendo o meu primeiro curso de missões na Jocum, e tinha uma aula sobre levantamento de sustento financeiro para missões. E daí o professor falou assim: missões se faz com a promessa dos ricos e com a oferta dos pobres. Curioso isso, né? Missões se faz com a promessa do rico e com a oferta dos pobres. Por quê? Porque é tão difícil para o rico e talvez é mais fácil para o pobre? Porque a Bíblia diz que o dinheiro pode ser um Deus, e quanto maior esse Deus, ou seja, mais dinheiro você tem, é mais fácil você confiar nele. É mais fácil a gente cometer o pecado de idolatria quando a gente tem mais dinheiro. Jesus disse em Mateus no capítulo 6 que o dinheiro é como se fosse um Deus na nossa vida. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então, quanto maior esse Deus, digamos assim, corre mais o risco do meu coração amar esse Deus e confiar nele, e achar que aquilo que eu tenho financeiramente é só meu. O pobre, quando tem pouco, então parece que ele é menos apegado e ele consegue ser mais generoso. Irmãos, cabe uma pergunta para nós: você ama o dinheiro? Como que a gente pode descobrir isso? Você já teve a graça de contribuir? Porque se você olhar o versículo 1, fala que os irmãos da Macedônia receberam a graça de Deus de contribuir. Contribuir é uma graça dada por Deus, meus irmãos. A palavra graça nesses versículos que nós lemos aparece 5 vezes. Ou seja, contribuir financeiramente é uma graça dada por Deus. Por quê? Porque o nosso coração ele é tendencioso à avareza. O nosso coração é tendencioso à avareza. O normal de um homem é não querer contribuir. Esse é o nosso normal. Por isso que essa é a frase: o mais difícil de converter é o bolso. Tem uma história interessante que eu até contei aqui na escola dominical, vou contar para vocês, para que a gente veja uma ilustração de como que é o nosso coração. Meu filho Kaique, de 10 anos, teve seu primeiro empreendimento. Ele falou que queria comprar um jogo do PS4. Falei: Kaique, então você vai dar o seu jeito para você comprar esse jogo. Então daí ele falou assim que ia vender pipoca, porque a Emira fazia uma pipoca doce que ele poderia vender. Eu investi R$17, Edson investiu 15, R$32 de investimento. Ele foi para a escola vender pipoca e ele conseguiu R$68. Tá bom para o primeiro empreendimento, né? Quase mais do dobro. Daí ele falou assim: pai, você tem que inteirar só um pouquinho. Falei: Kaique, mas você está com 68? 6,8 aí é o dízimo. Ele: não, dízimo não. O máximo que eu vou fazer é dar uma moedinha de 25 centavos. Está vendo o coração da gente? E eu trabalhando a semana inteira isso nele. Ele veio domingo passado e entregou R$10 de dízimo e oferta.
coração da gente é assim. A gente quer dar assim uma moedinha de 25 centavos, a gente acha que aquilo é nosso. O nosso coração é assim. Mas o que os macedônios nos ensinam essa noite? Os irmãos pobres da Macedônia nos ensinam que a contribuição não precisa de pedir. A contribuição é uma questão de amor à obra de Deus. Veja o versículo 8, meus irmãos, o que Paulo fala: não digo isto da forma de mandamento, mas para provar o amor de vocês ser sincero. E ele ainda fala, comparando com a dedicação dos outros. Paulo fala assim: eu estou comparando vocês com os macedônios. Eles nos ensinam que contribuir tem a ver com o amor à obra de Deus. Eles nos ensinam que ter pouco não é impedimento para não contribuir. Eles nos ensinam que nós podemos dar parte daquilo que Deus nos dá para o próximo. Mas, meus irmãos, por que eles tiveram essas ações tão nobres? Qual que é o segredo dos macedônios? O versículo 5 fala qual que é o segredo. Acompanhe comigo a leitura. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Os macedônios fizeram o quê? Deram a si mesmos, primeiro ao Senhor. Já viu quando a gente faz a nossa profissão de fé aqui para o batismo? A gente fala assim: Jesus é o Salvador e o Senhor da nossa vida. Muitas vezes essa nossa profissão de fé pode ser só da boca para fora. A dos macedônios não. Quando eles fizeram a profissão de fé, eles deram a si mesmo para o Senhor. Então os macedônios não eram donos de nada, tudo pertencia ao Senhor Jesus. Eles deram a si mesmo. Então tudo da vida deles pertence ao Senhor Jesus. Assim é a nossa vida, meus irmãos. Tudo pertence ao nosso Senhor. Ele nos dá, nos empresta algumas coisas para que a gente seja apenas bons mordomos, para administrarmos aquilo que é dele, que ele nos dá. É assim. Tudo é de Jesus, inclusive o nosso bolso, o nosso coração, os nossos projetos, a nossa vida, os nossos filhos. Tudo pertence ao nosso Senhor da nossa vida. Então ele fala que eles deram a si mesmo primeiro ao Senhor. Mas daí Paulo, ele usa agora o bom exemplo dos coríntios, dos macedônios, para estimular os coríntios. Mas para que os coríntios tenham as mesmas ações, eles tinham que lembrar de uma coisa. Eles tinham que lembrar do versículo 9, onde o apóstolo diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Veja que o exemplo de generosidade e a motivação para a nossa generosidade é a generosidade de Jesus. Vai dizer, meus irmãos, que Jesus é o maior exemplo de generosidade. E a generosidade de Jesus a nosso favor, que deve motivar agora o nosso coração a ser generoso com o próximo. Jesus é o maior exemplo, meus irmãos. Vai dizer que ele deu inclusive a sua vida por nós. Aqui está dizendo que ele se fez pobre por nós. Eu quero ler o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre esse versículo. Ele diz o seguinte: ele nos deu a vida eterna. Cristo, sendo rico, fez-se pobre para nós fazer ricos. Cristo esvaziou-se, deixando as glórias excelsas do céu para se fazer carne e habitar entre nós. Ele nasceu numa cidade pobre, numa família pobre, e viveu como um homem pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Ele constituiu-se para nós o exemplo máximo de generosidade.
Se Cristo deu tudo por nós, incluindo a sua própria vida, para nos fazer ricos da sua graça, devemos de igual modo oferecer a nossa vida e os nossos bens numa expressão de eterna generosidade. Jesus, o mais rico que existe, se fez pobre para nos tornar ricos. Ricos da graça de Deus. Termos a vida eterna, temos Cristo. Cristo é o maior tesouro. Nós somos ricos. Agora eu vou contar para você do Noah, de 6 anos. Ele virou e falou para mim: pai, você tem vontade de ser rico? Falei: filho, eu sou rico. Não, pai, você está brincando, você não é rico. Filho, eu sou rico. Paulo vai dizer, meus irmãos, em Efésios 3,8, que ele pregava o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho é uma riqueza insondável. O que é insondável? Você cava e tem riqueza. E você sabia que a Bíblia chama de quem não crê em pobre e a Bíblia chama de quem crê em rico? Mais especificamente, quem não crê, a Bíblia chama de pobre, cego e nu, mesmo tendo dinheiro. Mas, meus irmãos, o evangelho nos torna ricos. Por quê? Porque nos tira da condição de merecedores da ira de Deus e nos leva agora para ser chamados de filhos de Deus. Que riqueza é essa? Nós iríamos para o inferno, mereceríamos o inferno, e agora nós somos filhos de Deus, agora nós temos o céu. Que riqueza! O evangelho, meus irmãos, nos faz ricos, porque nos leva agora a gente ter uma relação restaurada com Deus. Enche o nosso coração de paz, de alegria. Antigamente a gente vivia numa condição de vazio existencial. Então quem tem o evangelho tem tudo. Quem tem o evangelho tem Cristo como seu maior tesouro. Quem tem o evangelho tem a vida eterna. Como não é rico? Nós somos ricos aos olhos de Deus. Meus irmãos, Paulo ainda orientando os irmãos de Coríntios a agirem como os macedônios, ele vai falar para eles agora, a partir do versículo 10, que eles têm que terminar a promessa que eles fizeram. Olha o versículo 10: e nisto dou a minha opinião, convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem esta obra, dando de acordo com o que vocês têm. Os coríntios tinham prometido também a levantar essa oferta, mas agora o apóstolo Paulo vai falar para eles: então agora vocês terminem o que vocês começaram. Isso nos ensina que nós temos que honrar os nossos votos que nós fazemos diante de Deus. Você prometeu uma oferta, você prometeu algo, Paulo está falando: Coríntios, vocês têm que terminar aquilo que vocês começaram. Assim, os nossos votos. Vocês fez um voto aqui na igreja de honrar essa igreja e servir essa igreja, um voto de sustentar a igreja. Tudo que nós prometemos, nós devemos cumprir. E Paulo vai falar para eles que a oferta deles será aceita se for de boa vontade. Paulo também não quer jogar um peso sobre os coríntios. Vai falar para eles darem de acordo com o que eles quiserem, com a proporção que eles ganham. Olha o versículo 14. Ele vai falar: neste momento a abundância de vocês tem, supra a necessidade deles, para que a abundância deles venha suprir a necessidade de vocês, vierem a ter. O que Paulo está falando? Hoje vocês estão em condições de ajudar, mas pode ser que um dia vocês estejam na condição de precisar dessa ajuda. Tanto que ele vai falar para que haja igualdade. Aquele que recolheu muito, que ganha mais, contribui mais. Mas mesmo aquele que recolheu pouco, ele também contribui, para que não haja falta para ninguém, para que não fique peso para ninguém, onde todos contribuem. E daí Paulo vai falar que seja de boa vontade,
porque Deus aceita essa contribuição de boa vontade, e contribua, porque pode ser que um dia você precise de uma contribuição. Então, meus irmãos, hoje, aplicações da pregação, elas têm que ser de generosidade. Seja generoso com aquilo que você tem. Especificamente, o texto está nos falando de dinheiro. Seja generoso com as pessoas que estão passando dificuldade. Hoje eu comentei com os meninos no nosso discipulado de manhã, que outro dia eu estava passando ali na Rondônia, no sinaleiro, e eu vi que uma mulher estava vendendo alguma coisa, uma balinha, não sei o que era, e eu percebi que aquela mulher ali, ela estava passando por dificuldade, estava ali porque precisava. E daí, sabe quando você nem abre o vidro, o ar-condicionado ligado no calor? A hora que eu arranquei com o carro, minha consciência pesou. Já voltei. Falei: moça, me dá seu Pix aí, eu chegar em casa, eu vou te mandar algo. Nós precisamos ser generosos, meus irmãos. Deus está suprindo a nossa casa. Tudo que nós temos é dele. Seja generoso com as pessoas no sinaleiro. Seja generoso com os missionários. Missões não se faz sem dinheiro. Seja generoso com os jovens da nossa igreja. Eles querem ir para o acampamento da federação e é em outra cidade, eles precisam de dinheiro. Seja generoso com a igreja. Vai começar um calor agora, diz que vai ser mais forte que o ano passado. A gente seria bom pôr um ar-condicionado aqui, não é verdade? O Cristiano falou: não dá nem para usar terno, pastor, no dia da ceia. Eu estou aqui suado. Seja generoso, meus irmãos, com os jovens, com as pessoas que estão precisando. Por quê? Porque nós somos fruto de um Deus rico que se fez pobre por amor a nós. A motivação é a generosidade graciosa de Jesus, que se deu por nós. Hoje nós temos aqui a mesa dos ricos. Só rico participa dessa mesa. Vocês estão entendendo? Aqueles que creram no Evangelho. Essa mesa, ela é uma versão visual do versículo 9. Aqui está simbolizado Jesus, que se fez pobre, o seu corpo e o seu sangue. Aqui está simbolizado o amor dele por nós. E aqui está simbolizado ele nos fazendo ricos. Nós, indignos, pecadores, podendo participar de uma mesa que o próprio Deus promete participar pelo seu Espírito. Que riqueza! Nem se o governador de Minas se chamar para jantar é mais importante do que essa mesa aqui essa noite. Como nós somos privilegiados, não é verdade? E participar dessa mesa é nos enriquecer um pouco mais, lembrando e celebrando o quanto nós somos e fomos amados, e nós enriqueçamos o nosso coração com o amor de Deus que se deu por nós, o amor generoso de Deus que enviou Jesus por nós. Ele deixando a glória excelsa, se tornando um homem, nascendo numa manjedoura, vivendo de uma forma humilde, morrendo numa cruz, humilhado. Jesus se fez pobre para nos fazer ricos. Essa é a mesa da graça generosa de Jesus, essa noite para nós. Se você está arrependido dos seus pecados, participe. Se você foi batizado, participe. Se você crê, se batize para participar. Um homem chamado Charles Studi, ele diz o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e Ele deu a sua vida por mim, não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a Ele. Se você crê, se batize para participar da mesa. Se você crê e já foi batizado, participe hoje arrependido. Se você está em comunhão com a igreja, entregue agora a sua vida, entregue os seus dons, entregue o seu bolso, entregue o seu coração, entregue a sua boca para servir a Jesus, aquele que deu tudo por nós. Amém. Vamos orar.